Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa Menezes e esse é o 11º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Este encontro será sobre o tema Um Debate sobre a Análise dos Movimentos de Sentidos, a AMS. E para este debate, recebemos os convidados Marcos José Andrigueto e Marlise Tressler. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia, Luísa. Bom dia, Miriam. Bom dia, Marlise. É uma satisfação hoje estar aqui com vocês, fazendo esse podcast e falando um pouco mais sobre a análise dos movimentos de sentidos. Obrigada, Marcos. Ele é formado em Gestão Pública pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, em 2012, pela Unijuí, licenciado em Ciências Sociais, Sociologia pela Faculdade de Educação Paulistana, a FAEP, em 2023, especialista em práticas assertivas da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, com ênfase em gestão pela IFRN, em 2020, tem mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, em 2019. Atualmente, é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, desde 2019. É integrante do Comitê Gestor da Rede Gaúcha de Estudos e Pesquisas sobre Educação Profissional e Tecnológica, a REGEPT. A Marlise Tressler, nossa segunda convidada para esse bate-papo de hoje, também é integrante do Kairos. Seja bem-vinda, Marlise. Bom dia, muito obrigada, Luísa. Bom dia, Miriam, Luísa, Marcos. E, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade também de compartilhar esse momento com vocês para conversarmos um pouco, sobre esse fundamento teórico, metodológico, análise de movimentos e sentidos. E esperamos que todos possam conhecer melhor e ver o quanto o Kairos se mobiliza na produção de ideias novas e para aprimorar mais os estudos e pesquisas no grupo. Obrigada, Marlise. A Marlise é professora aposentada da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul e também da Rede Privada de Santa Maria. Ela é formada em História pela Unijuí, possui especialização em Gestão Educacional pela Universidade Federal de Santa Maria, é especialista no ProEja no âmbito da educação profissional pelo IFAR, campus Júlio de Castilhos, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM e o doutorado em Educação também pelo PPGE. É um prazer receber vocês. Já peço desculpa antecipadamente aos nossos ouvintes pela voz gripada. Estamos em meio a um ciclone nesta gravação. Mas adentrando neste episódio, de fato, ele aborda a análise dos movimentos de sentidos, um fundamento teórico-metodológico criado pelo Kairos, enriquecendo ainda mais este projeto. Estão preparados para mais um episódio de muita produção do conhecimento? Então vamos, mas antes a gente inicia com um recado breve. Assim como nos episódios anteriores, lembramos que esse programa será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube e em outras plataformas digitais. Os 10 primeiros episódios já estão disponíveis e apresentam desde a historicidade e relevância do Grupo Kairos até diálogos sobre categorias e conceitos centrais de pesquisas e estudos dessa comunidade. Então, fica o convite. Acessem, curtam, compartilhem os episódios, enviem suas dúvidas e sugestões pelo direct do nosso Instagram. Vale reforçar que teremos pela frente mais 4 encontros até o mês de agosto. Muito bem, recado dado, passo a palavra neste momento para a minha parceira de mediação desse projeto, que agora é formada em pedagogia, com muito orgulho. Tanto eu quanto a Miriam nos formamos em pedagogia nessa semana e estamos muito felizes. Miriam, está contigo a palavra. Bom dia, Luísa, bom dia, Marlise, bom dia, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Sim, é com uma grata a gente recebe agora e compartilha dessa informação que formadas pedagogas e também nos despedindo, do termo gurias da IC,
mas também é por um bom motivo, né? Luísa e eu passamos no mestrado, e para quem está nos acompanhando aí a nossa trajetória, vamos dar continuidade na comunidade acadêmica Cairós, muita produção de conhecimento agora no mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem. É muito bom estar aqui, né? Mais um dos episódios do podcast 15 por 15. E hoje, em especial, a Marlise e o Marcos, para falar de um fundamento teórico-metodológico que nos é muito caro dentro da comunidade acadêmica. E estes espaços, né, que visam a promover, divulgar o trabalho científico, sempre são muito importantes, principalmente quando a gente transcende os muros da universidade. E hoje, o ensejo é este, né, que vocês que estão nos escutando consigam perceber um pouquinho do que é estudado, pesquisado em termos de fundamento teórico-metodológico, e os nossos convidados vão passar um pouquinho, então, pincelar, como a gente diz, sobre o que é a MS. Mas, inicialmente, eu vou pedir para a Marlise e o Marcos Andrigueto se apresentarem um pouquinho para nós, falarem das suas trajetórias e como chegaram à comunidade acadêmica Cairós. Primeiro vamos iniciar com a Marlise e logo após eu peço para o Marcos Andrigueto fazer suas contribuições também. Marlise, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, parabéns às meninas, né, pela aprovação na seleção para o mestrado, e tenho certeza que de agora em diante dificilmente conseguirão se desvincular do Cairós, assim como eu, né, concluí o doutorado em 2022, me mantenho ainda vinculada, né, nos debates, discussões, os estudos e produção de artigos. A minha chegada no Cairós, ela ocorreu ali precisamente em 2014. 2013 eu concluí o mestrado em educação, mas eu gostaria de, naquele período, continuar. Não queria me desvincular na relação acadêmica. No período eu trabalhava ainda na escola, na rede pública estadual, na rede privada, sempre conciliei essa relação turbulenta de trabalho e estudo, que não foi nada fácil. Teve um período que eu trabalhei 60 horas, e isso também me gerou bastante desgaste, mas foi acontecendo por vontade, por inspiração, por querer estar na universidade, pela necessidade que eu sentia de estudar, de entender melhor essas questões da educação, esses entraves que vivenciamos na realidade. Então, a partir de 2014, eu me inseri no Grupo Cairós e participei como voluntária, digamos assim, né? E nesse movimento, produzi alguns artigos, mais resumos e textos para eventos que eram organizados tanto pela UFSM como outras universidades. Claro, dentro de alguns limites que eu não podia me deslocar muito, né? Porque ainda estava vinculada às redes de ensino. E a partir de 2017, no segundo semestre, consegui aprovação na seleção do doutorado, e de lá, então, até 2022, eu permaneci vinculada como doutoranda. Hoje sou uma egressa, né? Me mantenho vinculada e pretendo continuar, né? Eu penso que é um movimento necessário para a vida, né? A gente aposenta-se, né, do trabalho, mas a vida continua. Então, é um movimento de permanecer com a mente, o relacionamento com as pessoas, ele é extremamente saudável. Então, mais nesse sentido, assim. Então, pretendo continuar e acompanhar essas meninas aí nos seus processos de estudo e formação. Muito bem. Marcos Andrigueto, e como você chegou ao Cairós? Nos conte um pouquinho da sua trajetória, como chegaste à comunidade. Bom, a minha chegada à comunidade Cairós, ela se deu no ano de 2017, quando eu ingressei no mestrado. Porque ingressei no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no CETISM, mas minha orientadora, professora Marigley, ela era membro do Cairós, e aí, então, ela proporcionou esse contato com o grupo, né? E antes de ingressar no mestrado, eu já ouvia falar do Cairós, e sempre tive vontade de conhecer essa comunidade acadêmica, de me aproximar das produções,
porque me identificava muito com o que ali era produzido, com os textos que eram publicados e tal. Mas eu tive, de fato, a oportunidade de ter esse contato mais próximo e de me inserir na comunidade Kairos no ano de 2017. Então, quando iniciei o mestrado, eu pude ter esse contato mais próximo e poder participar desta produção do conhecimento que acontece nessa comunidade acadêmica e que é muito interessante, porque é uma comunidade acadêmica que não reúne apenas pesquisadores experientes ou pesquisadores de linha de mestrado, doutorado, mas envolve todo um contexto de pesquisadores, desde pesquisadores iniciantes, como é o caso das meninas aqui, que iniciaram lá na iniciação científica, né? E como é bonito ver esse percurso, né, acadêmico, porque eu, por exemplo, não tive a oportunidade de, quando acabei a minha graduação, ingressar num grupo de pesquisa. Ou durante a graduação, como foi o caso de vocês, né? E não só das duas meninas, que estão aqui hoje, a Luísa e a Miriam, mas também de outros que já passaram pelo Kairos, né? Então, é uma diversidade de ideias, uma diversidade de pesquisa e de estágios, fases do conhecimento que somam e produzem na gente uma vontade muito grande de continuar as pesquisas. Então, durante o mestrado, eu pude ter o contato com essa comunidade, e aí fui produzindo textos, artigos de livro, junto com a minha orientadora, e depois a professora Liliana foi minha co-orientadora durante o mestrado. E aí depois, quando eu consegui ingressar no doutorado, passei na seleção do doutorado, eu passei na seleção com a professora Liliana, então ela também, de uma certa forma, é uma continuidade, né? Eu continuo no grupo, é muito satisfatório isso. E agora estou na fase final do meu doutoramento, né? Devo defender a minha tese até o final deste ano, mas pretendo continuar vinculado ao Kairos, porque me sinto muito bem, é uma experiência muito boa, e assim... até digo que as pessoas que tiverem a oportunidade de se aproximar do Kairos, que o façam. Comecem pelos grupos, pelos GTs, né, que o Kairos tem vários GTs de leitura, né, vão se aproximando por aí, e aí vão tendo um pouco de contato do que é aquela comunidade acadêmica, de como se desenvolvem as pesquisas, os estudos, as leituras em grupo, como que é feito isso, e aí com o tempo, tentem uma seleção, enfim, né, para que ingresse no grupo, é muito interessante, é satisfatório. Para mim foi uma experiência muito boa, está sendo, e pretendo continuar vinculado por muito tempo ainda. Podcast 15x15 Kairos, Diálogos para além dos muros da universidade, um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem, muito bonito de escutar a trajetória de vocês, muito bonito ouvir as singularidades de cada um de vocês dois e o quanto foi diferente, né? A chegada no Kairos, tanto da Marlise quanto do Marcos. E eu e a Miriam, a gente sabe do privilégio, talvez essa seja a palavra, de poder ter conhecido o Kairos na graduação ainda, né? Ter tido esse contato com o grupo enquanto graduandas, poder nos intitular gurias da IC durante 4 anos, a Miriam durante quase 4 anos junto comigo, e hoje ter a parceria da Grazi, né? Junto com essa iniciação científica. E vamos continuar o nosso debate, então, do bloco anterior, e a minha pergunta agora vai ser direcionada ao Marcos, que atualmente é o co-orientador da iniciação científica, e isso eu acho fundamental de ressaltar aqui, porque a comunidade acadêmica Kairos também tem essas múltiplas orientações. E, Marcos, eu gostaria muito que tu falasse para os nossos ouvintes um pouco sobre o que é a AMS, como que surgiu esse fundamento teórico-metodológico. Interessante a gente iniciar essa nossa discussão falando um pouco dessa historicidade da AMS, né? Como que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Foi uma iniciativa, o Kairos, ele é um grupo diverso, como eu falava antes,
E nesse grupo diverso, ele é diverso e também, como a professora Liliana costuma dizer, bastante ousado, né? Porque já foram criadas algumas teorias, alguns fundamentos dentro do grupo, como é o caso do grupo de interlocução, né? Que é uma técnica de pesquisa que de produção e análise de dados. E a próxima criação do Kairos, vamos dizer assim, e também muito importante o conceito de trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido pela professora Liliana inicialmente e depois por todo o grupo, com contribuições, né, de todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Esse conceito é um conceito que está sendo constantemente burilado, da mesma forma que a MS. A MS, ela teve uma iniciativa inicial da professora Liliana por conta de que o grupo tem uma diversidade de perspectivas teóricas para se desenvolver na pesquisa. Entretanto, também existe uma diversidade de pesquisadores, como a gente abordava antes, desde a iniciação científica até pós-doutorado, quer dizer, até estágios pós-doutorais. E essa diversidade, e como se dá em níveis diferentes de conhecimento, de aprofundamento, de aprofundamento teórico mesmo, se fez necessário encontrar uma maneira de proporcionar uma orientação metodológica que desse conta dessa diversidade, porque muitas vezes o materialismo histórico dialético, que é uma perspectiva teórica metodológica mais complexa, ela não dá conta, às vezes, a pessoa que está lá na iniciação científica, né, de ter até pelo tempo de estudo que requer a compreensão do materialismo histórico dialético, não que seja complexo, que uma pessoa não tenha condições de compreender, mas que leva um tempo para que essa compreensão aconteça. Então, às vezes, dentro de um período de graduação ou de um período de mestrado, não se tem esse tempo necessário para desenvolver as leituras que requer, para desenvolver a compreensão que requer um materialismo histórico dialético. Portanto, surgiu essa necessidade de encontrar uma outra perspectiva metodológica que desse conta de contemplar a pesquisa em educação nos diversos níveis. E aí surgiu a análise dos movimentos sentidos. Primeiramente, ela foi proposta como uma abordagem analítica, lá no ano de 2019. A primeira forma que se teve foi de uma abordagem analítica. Depois ela foi passando por outros processos, como no ano de 2020 foram abordadas de diversas formas, por exemplo, como técnica, depois como investigação, na sequência como uma abordagem teórica e depois como aportes teóricos metodológicos. Ou seja, houve um movimento de evolução da análise dos movimentos sentidos. E mais recentemente, a gente assumiu a análise dos movimentos sentidos como um fundamento teórico metodológico, por uma série de motivos que a gente vai explicar na sequência, mas que que não se encaixa nessas outras anteriores, que a gente consegue visualizar hoje, com toda essa evolução da MS, que ela é algo mais amplo, que é uma coisa que consegue ser considerada mesmo um fundamento teórico metodológico, porque ela tem o aporte teórico, ela tem uma orientação metodológica e ela dá sustentação a uma forma de pesquisar, de desenvolver a pesquisa em educação. Então, foi dessa maneira, Luísa, que a MS surgiu. Ela surgiu, então, como técnica, com abordagem analítica, depois como técnica, depois investigação, abordagem teórica, aportes teóricos metodológicos, e agora, por fim, fundamento teórico metodológico. A gente defende essa posição, temos um texto que está no Prelo, na Revista Brasileira de Educação, deve ser publicado esse ano,
referendando essa trajetória, ou seja, chancelando essa nossa perspectiva de fundamento teórico-metodológico. Obrigada, Marcos. A AMS é um fundamento teórico-metodológico que está em desenvolvimento, né, pelo Grupo Cairós, mas já pode ser utilizada como fundamento teórico-metodológico numa pesquisa, né? Ela se encaixa, vamos dizer assim, num momento de produção, análise e sistematização dos dados, e para isso, então, eu convido a Marlise para nos contar qual que é a centralidade da AMS. Né, complementando assim a bela exposição do Marcos, a AMS hoje, nesse movimento de estudo, de retomada, de elaboração de artigos, eu percebi, né, junto com os colegas, a gente está trabalhando, né, vamos falar melhor, percebemos a necessidade também de não descaracterizar, não descartar, digamos assim, o materialismo dialético, histórico-dialético. Porque mais que se tenha hoje essa preocupação em deixar bem claro de que se trata a AMS, né, nós não podemos deixar de lado as categorias que compõem o materialismo histórico-dialético. Por quê? Porque a centralidade da AMS é o discurso. Então, os discursos, eles são o quê? São os enunciados dos sujeitos. No momento que eu estou falando, no momento que eu exponho as minhas ideias, eu estou revelando, anunciando as minhas concepções de mundo. E essas concepções de mundo, elas são elaboradas a partir de uma posição. Qual é o lugar que eu falo? Em que lugar eu me encontro? Não há como negar a minha posição de classe. Então, a AMS reconhece essa necessidade de trabalhar as contradições da sociedade, das relações sociais capitalistas, haja vista que é uma sociedade formada, construída, né, a partir desse antagonismo de donos de meio de produção e trabalhadores que produzem sua existência a partir dessa relação de venda da força de trabalho. Então, as categorias historicidade, contradição, mediação, totalidade, todas essas categorias do materialismo histórico-dialético, elas orientam as nossas elaborações na análise dos movimentos de sentidos, dos discursos dos sujeitos. Então, pegando um exemplo, no processo de produção da tese, em que eu me dediquei aos posicionamentos do sindicato sobre as condições de trabalho dos professores a partir das políticas de governo do Rio Grande do Sul, qual foi o enfoque? Analisar os discursos do governo e que sustentavam a defesa da reforma do Estado. No entanto, essa reforma acabou prejudicando muito a produção da existência dos trabalhadores em educação em especial. Por quê? Eles foram, vamos dizer, punidos pelo parcelamento e congelamento dos salários. Mas para o governo foi uma solução para amenizar o déficit público. Então, como é que vai se acreditar que não há um contexto, não há um teor ideológico no momento que se defende uma reforma, mas que, por outro lado, pessoas são negligenciadas os seus direitos básicos, né? O salário, que é o que nos dá condição de acesso aos bens necessários à nossa produção da existência. Então, a centralidade da AMS são os discursos. Ele é um estudo da linguagem. E essa linguagem, ela é uma produção histórica. Ela é construção histórica, né, humana. E ela precisa ser analisada num contexto. Um contexto. Quem é que elaborou esse discurso? Em que posição de classe eu estou? Que eu posso defender tal posicionamento e
e que como que devo contrapor esse posicionamento. Então, não é simplesmente dizer que o discurso é ideológico, não, mas por que ele é um discurso ideológico? O que ele representa, o que ele expressa de ideologia? Então, não tem como dizer que a MS não se fundamenta, não se orienta também nas categorias do materialismo. Nós estamos agora nos desafiando justamente nessa questão. Justamente o Marcos colocou muito bem que há uma dificuldade não de elaboração teórica, mas em razão do tempo. O materialismo histórico dialético, ele exige muito, né, um aprofundamento teórico, não que a MS não exige, tanto é que somos desafiados agora a também a problematizar outras questões que estão surgindo, conceitos, categorias, essas questões do materialismo histórico dialético. Então, ele está em constante processo de reelaboração, de revisão e de reelaboração. Não é algo pronto, acabado, mas foi justamente essa necessidade que mobilizou esses integrantes do Kairos para elaborar, na elaboração desse fundamento teórico metodológico. Então, respondendo bem a tua pergunta, assim, o discurso, a centralidade da MS são os discursos e ele é um estudo da linguagem. Exatamente isso, Marlise. Eu acho que a MS ela vem para fazer esse contraponto, não contraponto no sentido de confrontar o materialismo, mas complementar essa questão que às vezes não dá tempo de ser aprofundada. Aí os pesquisadores, como a MS já foi utilizada em trabalhos de conclusão de curso, em artigos publicados pelo grupo, em dissertações e teses, ela se tornou um fundamento teórico-metodológico viável e possível de se executar uma pesquisa. Então, a gente fica muito feliz com isso, porque é uma elaboração do grupo que vem se desenvolvendo ao longo do tempo e vem ganhando corpo. E uma perspectiva de pesquisa em educação que aborda as categorias do método, como a Marlise vinha expondo, mas que, claro, não talvez com aquela profundidade que o materialismo histórico dialético exige, mas não desconsidera. Então, por exemplo, um discurso, ele é analisado a partir de uma orientação das categorias do método, sem descolar da totalidade, porque se nós descolarmos o discurso da totalidade, ele esvazia os sentidos. E esvaziando os sentidos, ele acaba não podendo ser analisado, ou sendo analisado de uma forma idealista, ou de uma forma errada, né? Que a gente não considera o contexto em que o discurso foi produzido. Por exemplo, o sujeito, ao discursivar, como a Marlise estava falando, ele está falando de um lugar dele no social. E que lugar é esse? Esse lugar de que ele vem sendo produzido e que o seu contexto de vida foi produzido, as suas concepções teóricas e leituras de mundo estão presentes naquele discurso. E esse discurso, nós não estamos falando apenas do discurso falado, oral, nós estamos falando também do discurso escrito, né? Por exemplo, quando é emitida uma lei, um decreto, uma portaria, esse é um discurso escrito, mas ele é um discurso carregado de sentidos e significados e de um contexto histórico. E aí, nesses sentidos e significados, a gente vai recorrer a Vygotsky para explicar o que é sentido, o que é significado, enfim. A gente não é uma elaboração da nossa cabeça, por exemplo, que a gente resolveu inventar isso. A gente tem tudo que a gente fala na MS, ele é fundamentado em uma teoria. A gente não reinventa a roda, por exemplo. A gente está falando, né, do que a partir de uma teoria. Então, os sentidos, a gente recorre a Vygotsky, né, sentido e significado, e os outros conceitos que a Marlise vinha falando, conceito, categoria, a gente também está em elaboração no grupo. O elemento-chave, para quem não conhece a MS e ficou instigado para saber um pouquinho mais, ele tem como base, né, é um método dialético, ele engloba o método dialético e o pensamento dialético. Por isso, esse movimento, né,
E praticamente nós temos trabalhado desde a pandemia. A pandemia também ela prejudicou muito essas produções fora do contexto acadêmico, justamente porque não se tinha possibilidades de trabalhar com os sujeitos que fariam parte da pesquisa, né? Então, praticamente, muitas pesquisas se voltaram à pesquisa documental, análise documental e à pesquisa bibliográfica, uma articulação entre ambas. Mas sempre o grupo trabalhou muito com os grupos de interlocução, que é uma técnica também de análise e produção de dados. Hoje, há sujeitos e pesquisadores, por exemplo, Marcos, né, e outros que estão trabalhando, que tem como projeção, né, o Marcos pode falar talvez melhor sobre isso, os grupos de interlocução, aonde se apresenta, né, essas sínteses elaboradas a partir dos discursos e se problematizam esses discursos e, posteriormente, elaboram-se as sistematizações. Então, é um processo que demanda muita atenção, porque não é simplesmente olhar, ver os discursos. Há toda uma análise dos sentidos, porque a palavra sentidos ela já está escrita, né, no próprio fundamento teórico, sentidos. Identificar quais são os sentidos desses discursos, o que esses discursos querem, dizem. E aí se faz toda essa construção argumentativa que demanda pesquisa bibliográfica, demanda análise a partir dessas contradições, por isso que as categorias, o materialismo histórico e dialética não são descartadas, elas são fundamentais para a elaboração dessas sistematizações. Então, é algo assim que tem nos deixado muito felizes, vamos dizer a palavra felizes, porque temos conseguido apresentar esses contrapontos, né? Não como o Marcos apresentou muito bem, não só simplesmente dizer assim, nega-se, não. Esse contraponto, ele exige uma elaboração teórica que simplesmente não faça uma crítica vazia. Eu tenho que ter elementos para dizer que esse discurso, ele expressa uma ideologia dominante. Como que eu vou chegar lá? Eu preciso entender o que é uma ideologia, como é que ela se elabora num contexto do capitalismo, uma relação de produção antagônica, né? Principalmente no nosso caso, de extremas desigualdades. Exatamente isso, Marlise. Agora, nesse artigo que a gente vai publicar na RBE, a gente descreve um pouco de como a gente realiza esses passos da MS, né? Como que a gente faz para identificar os sentidos, para chegar a um significado. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para explicar um pouco a diferença de sentido e significado, né? Porque os sentidos, eles são fluidos, eles são ideias em elaboração, são discursos em elaboração, de acordo com a posição no social do discursivador. Então, por exemplo, os sentidos, eles são fluidos, eles mudam de acordo com como muda a historicidade. Então, na medida em que a historicidade vai mudando, em que o discursivador está inserido num contexto histórico, ele está produzindo um discurso a partir dali. E esse discurso, ele assume uma característica de acordo com a historicidade. E o significado, eles já são sentidos mais estáveis. Por exemplo, quando esses sentidos que foram elaborados, eles começam a ganhar uma certa estabilidade, ou seja, um certo consenso, vamos dizer assim, entre aspas, ele passa a ser um significado. Então, quando muitos discursos vão se aproximando da parte mais ideológica, por exemplo, vamos dizer assim, eles passam, então, a ser significados. Quando eles adquirem uma estabilidade, quando eles adquirem um consenso, entre aspas, né? Muitas aspas, mas só para que o pessoal possa entender como o discurso muda do sentido para o significado. Então, os sentidos, eles são fluidos, eles são diferentes um dos outros de acordo com o discursivador. E o significado é depois que esse discurso já adquire instabilidade. Então, ele estabilizou
se aproximando quase que de um conceito, então ele passa a ser um significado. Tá? Então, essa é a diferença do sentido e do significado, as principais diferenças. Então, a gente vem trabalhando nessa perspectiva através de uma descrição, nesse artigo que a gente vai publicar esse ano, de como elaborar isso, como perceber esses movimentos. Então, a gente utiliza tabelas, utiliza gráficos, em que a gente vai cotejando esses discursos, e a partir desta comparação, a gente vai vendo aqueles que se aproximam e aqueles que se distanciam do objeto que está sendo analisado. E de acordo com essas aproximações e distanciamentos, podemos identificar, então, quando o discurso passa a ser significado e qual o sentido que ele está produzindo. É mais ou menos nessa perspectiva que a MS se desenvolve dentro da pesquisa. Por exemplo, no meu caso, na minha tese, estou trabalhando a dimensão tecnológica. Então, o que é essa dimensão tecnológica? Como que eu vou encontrar essa resposta, ou o que eu pretendo encontrar essa resposta, é fazendo a triangulação dos dados entre o que diz a política, o que os professores concebem por essa perspectiva e o que os estudantes conseguem perceber com a formação que eles estão produzindo ou construindo durante o seu percurso formativo. A partir desses 3 pontos de vista, esses 3 eixos principais, a gente vai conseguir identificar os sentidos em cada uma dessas perspectivas e, através dessas aproximações e distanciamentos, chegar, então, a um significado da dimensão tecnológica. É o que se pretende com a análise dos movimentos de sentidos. Esse trabalho eu estou fazendo, né, agora na minha pesquisa de doutorado. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. A MS, ela são praticamente 4 passos, né? Primeiro é ter clara a problematização. O que gerou o estudo? A partir disso se faz a investigação, se elabora uma análise, se faz a síntese e a sistematização. Então, é esses processos que envolvem a MS. E na sistematização, como o Marcos também já indicou, há uma produção de argumentos, há uma elaboração de sínteses, que é a geradora de novas demandas de compreensão. Então, não se esgota ali. Por mais que tenha se respondido, né, buscado todos os elementos que geraram a problematização da pesquisa, ela não se esgota ali. Ela vai gerar novas demandas. Por isso, o próprio nome diz, movimentos de sentidos. Vamos pegar, por exemplo, o que uma política educacional hoje, vamos pegar a recente alteração na questão das escolas cívicos-militares. Ela teve um sentido muito expressivo num determinado período. Hoje, ela não atende mais essas perspectivas de governo, né? Então, esse é o movimento. Elas não são estanques. As políticas educacionais, as políticas de governo, elas não são estanques. Elas estão nesse contexto histórico, é um movimento. E nós podemos destacar que nessa relação que nós vivemos num país capitalista, periférico, dependente, as políticas educacionais, elas não dependem somente de uma boa vontade, né? Elas estão atreladas a determinações externas, e essas determinações influenciam na condução, no direcionamentos dessas políticas no país. Então, isso, a análise de movimentos de sentidos tem claro, evidencia que são as determinações dessas relações num país capitalista dependente que determinam o processo
de condução das políticas educacionais. Muitas vezes nós questionamos, mas não estamos avançando, a coisa está estanque, parece que nós estamos sempre como caranguejos, né? Mas isso por quê? Não é simplesmente uma troca esse governo que vai se resolver. Não. Nós temos que analisar o que implica, o que depende dessas mudanças. Isso eu tenho claro que a AMS consegue problematizar, consegue responder. Por isso que nós estamos muito envolvidos e defendendo essa proposta, né, Marcos? Estamos querendo sempre ampliar os estudos e continuar nesse processo investigativo. Muito bem colocado, Marlise. Essa questão é importantíssima para quem está nos escutando, né? Que analisar as políticas educacionais, por exemplo, que é o nosso caso, né? Nosso objeto principal de pesquisa, quer dizer, não só as políticas, mas o fenômeno da educação, né? Mas relacionado a esse fenômeno, então, as políticas educacionais, como a Marlise disse, às vezes a gente pensa, mas não estamos avançando, mas não conseguimos superar algumas dificuldades que já vêm há muitos anos. Mas o que está por detrás? Né? Por que a gente não consegue isso? E aí nós temos que ter uma visão mais macro da coisa e entender que nós vivemos em uma sociedade capitalista dependente, em uma sociedade capitalista que é ligada e que é dependente das grandes potências mundiais, né? Nós somos um país periférico, né? Não um país de centro. E aí, isso tudo vai determinando. Por exemplo, o PISA. O PISA, ele é um exame nacional, um exame internacional que avalia a educação. Mas o que venceu o PISA? Se não é um instrumento dos países centrais para regular a educação dos países periféricos. Por exemplo, a gente vê as políticas educacionais, como a Base Nacional Comum, por exemplo, voltada para uma primordialidade somente em matemática e português. Por que as outras áreas são desconsideradas? Porque não se quer que os estudantes desenvolvam seu senso crítico. Sabendo ler, escrever e fazer contas, está ótimo, porque precisa só interpretar os códigos e não desenvolver as subjetividades. E aí o que acontece? Isso quem determina são as organizações internacionais. Aí vem OCDE, Unicef, todas essas organizações internacionais, elas determinam, né, ditam as regras para os países periféricos. E aí interfere na política. Os governantes, por mais boa vontade que tenham, ficam atrelados ou condicionados a propor políticas orientadas por esses organismos internacionais. E aí a gente vê, mas não conseguimos avançar. Mas, claro, a gente não consegue avançar porque as políticas elas já vêm em um contexto. E a AMS permite captar esses movimentos, permite analisar esses sentidos, né, de acordo com o contexto histórico. Por isso que não se pode descolar o fenômeno analisado da totalidade. Se a gente analisar somente friamente a lei, a letra da lei é uma coisa. Agora, se a gente analisar não só a letra da lei, mas qual contexto ela foi produzida, o que está envolvido, o que está direcionando essa lei, ou aquele fenômeno em específico, a gente vai poder entender a totalidade, a gente vai poder compreender todas as relações que estão imbricadas aí. E este foi o 11º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Apresentamos a vocês um pouco sobre a análise dos movimentos de sentidos, a AMS, com os convidados Marcos José Andrigueto e Marlise Dressler. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio sobre o trabalho pedagógico dos professores na educação infantil. Obrigada novamente a todos e todas que estão nos acompanhando, Marlise, Marcos, gratidão por estarem conosco neste projeto. Nossa conversa foi muito boa, de muita produção de conhecimento, e não se esgota neste espaço. Certamente vamos ter outros tempos e espaços em que possamos escutá-los, promover diálogos como este e a socialização das suas pesquisas e estudos. Muito bem.
E para as considerações finais, eu vou passar a palavra, então, para a Marlise, e logo após o Marcos pode fazer seus agradecimentos também. Agradeço imensamente essa oportunidade de conversar, né, para apresentar alguns elementos chaves desse fundamento teórico-metodológico e também convidar todos que sentiram-se provocados, né, por esse assunto, que conheçam o Kairos, né, possam fazer parte, se integrar nesse grupo de estudo, para também problematizar a sua relação, né, de vida, porque a gente vive num mundo que nós precisamos também tomar partido desse mundo, nós temos que conhecer esse mundo e também, digamos assim, colaborar, né, colaborar com com essas demandas que nós temos hoje. Então, espero que tenha possibilitado uma compreensão melhor da MS e dizer que foi um momento muito especial, muito grata por essa oportunidade. E estamos abertos, né, abertos a novas discussões aí, novos debates. Eu também, Miriam, gostaria de agradecer a oportunidade de poder aqui dividir com a Marlise esse debate, dividir com vocês esse momento. É muito importante a gente poder ter esses momentos de interação para que a comunidade externa do Kairos tenha conhecimento do que a gente vem produzindo, das pesquisas, do que a gente vem elaborando, reelaborando, a maneira de ser do Kairos. Isso é muito importante, essa proximidade também com a comunidade externa. E eu fico muito feliz de poder participar desse debate, de poder contribuir um pouco, talvez, esclarecendo um pouco mais o que é a análise dos movimentos de sentidos. E como disse a Marlise, quem se sentiu provocado, que nos acompanhe nas redes sociais. Acho que as meninas também vão fazer uma chamadinha depois, mas temos as redes sociais, né, o Instagram, onde a gente fica postando várias atualizações do que está sendo produzido, dos textos que foram publicados, e através desses veículos, as pessoas podem ter uma proximidade, um entendimento um pouco maior, e aquilo que a gente não conseguiu dizer nesse espaço, porque a gente também tem uma limitação de tempo, e é um assunto que daria muito tempo de diálogo, a gente poderia falar um bom tempo ainda, é uma oportunidade, através dos textos já publicados, que as pessoas saibam ou compreendam um pouco melhor, e aquilo que não foi dito aqui, talvez possa ser encontrado lá nesses textos. Então, agradeço a oportunidade, a Luísa, a Miriam, a Marlise, por esse momento, e desejo a todos uma ótima semana, e quem está escutando, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, mas que nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço a todos e também permaneço à disposição para novos debates. Eu sou a Luísa Menezes. Eu sou Miriam Alvarenga. E esse foi o 11º episódio do podcast 15x15 Kairos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraços das gurias da IC, agora mestrandas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct